gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre os aspectos naturais da região norte. Começando com a região norte, que fica no extremo oeste do nosso Brasil, vamos observar aqui no mapa que mostra todos os estados que compõem essa região. E em questão de extensão territorial, é a maior região brasileira. E nós temos como maior estado também brasileiro o Amazonas, com sua capital Manaus. A população é de 4.080.611 e a área passa de 1 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, é bem extenso. Só que é uma área que ela não é tão povoada, certo? Ela não tem uma população que ocupe toda essa área. Por quê? Vamos lembrar também que o estado do Amazonas contém a maior floresta equatorial do mundo, que é a floresta amazônica. Nós temos também aos seus redores, né, Roraima, com a capital de Boa Vista, população já um pouco menor, né, na faixa de 500 mil habitantes, com uma área que ultrapassa 200 mil quilômetros quadrados. Nós temos Amapá, com a sua capital chamada Macapá, que tem uma população já maior do que Roraima, mas a sua extensão territorial já é menor. Ou seja, já tem uma concentração populacional mais densa, certo? Passa de 800 mil habitantes e chega uma área que ultrapassa pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui, vamos lá, aqui embaixo, Tocantins, com a sua capital Palmas, né? A Tocantins tem bastante gente, certo? Passa de 1 milhão de habitantes, com uma área de 277.720 quilômetros quadrados. Pará. Qual é a capital de Pará, gente? Belém do Pará. População, 8 milhões, é a maior população da região norte, fica no estado do Pará. Também é o segundo maior estado, né? Com uma área de 1.247.955, só perto pro Amazonas. Temos Rondônia, com sua capital Porto Velho. Olhando aqui, né? Mais de 1 milhão também de habitantes, uma área considerável. E o Acre? O Acre, gente, ele tem uma população de mais de 800 mil habitantes e uma área pequena, né? Com um pouco mais de 100 mil quilômetros quadrados. É interessante observar, gente, que muita gente não sabe, mas o Acre, ele já foi do Brasil, já deixou de ser do Brasil, já voltou a ser do Brasil novamente, já deixou de ser do Brasil novamente, certo? Então, nessas questões de conflitos entre países por divisão territorial, por conquista de territórios, o Acre, ele já foi e deixou de ser do Brasil várias vezes. No momento ele é. E a capital do Acre, né, Rio Branco. O Brasil, né, com sua grande extensão territorial, possui diversos fusos horários, mas isso aí é um conteúdo que vocês já viram, né, nas séries anteriores, nos anos anteriores, e que depois a gente pode falar mais em outras aulas. Vamos a outros aspectos naturais, né, da região norte. Grande parte da região norte está sob influência do clima. O clima da região norte principal é o equatorial. Por quê? Por causa que bem aqui em cima nós temos quem passando aqui bem aqui no norte, a linha do Equador. Então o clima é o equatorial. Por ser muito quente e úmido, esse clima favorece a presença de uma rica diversidade vegetal da floresta. Então, gente, já a gente vai ver a hidrografia. Um lugar muito quente e muito úmido favorece o quê? Muita diversidade vegetal, uma grande floresta. Porque o que a planta necessita para crescer e se desenvolver? Água
nutrientes e luz solar. E tudo isso aí tem na região amazônica. Mas nós temos também o clima tropical típico, que atinge aqui pequena parte do Pará, a maioria do Tocantins, não é 100%, e uma pequena parte de Rondônia, certo? Ó, olhando aqui no mapa, ó, olha o tanto que a região norte abrange do nosso Brasil inteiro. É a maior região, certo? E ela faz divisa, gente, com vários outros países da América do Norte. E são poucos os estados que têm área litorânea, né? Nós vemos aqui o Amapá e o Pará, que tem essa zona litorânea no mar, né? Os outros todos, né, são estados que não tem litoral, não tem praia. Embora a floresta amazônica seja predominantemente, né, outras formações vegetais também são encontradas nessa região, ou seja, não é só a floresta amazônica que tem na região norte. Próximo ao litoral, como eu disse a vocês, nesses dois estados aqui, no estado do Pará e do Amapá, desenvolve-se a vegetação litorânea, que são os mangues, né? Aquelas vegetações que têm as raízes bem expostas, porque são áreas de que ocorrem inundações e que tem muito utilizado para a questão de coleta de caranguejos, né? E arbustos. Na ilha de Marajó, também no estado do Pará e em parte do estado do Amapá, desenvolve-se a vegetação de campos. Campos são aquelas áreas de planície bem extensas, onde são bem propícias para a questão de criação de gado, principalmente, certo? Na maior parte do estado de Tocantins está presente a vegetação do cerrado. Cerrado, gente, já é mais voltado aqui para a região centro-oeste do Brasil. E como o Tocantins já está aqui mais um pouquinho afastado da região norte, mais afastado aqui dessa questão hídrica, aí ela já vai pegar o cerrado. E também pode ser observado em outros estados da região, com exceção do Acre, certo? O cerrado ele ainda está presente em todos os outros, né? Ó, em todos os outros. Só o Acre, que é 100% floresta amazônica, né? Então nós temos aqui, ó, floresta amazônica, formação litorânea, cerrado e campos. Mas, só reforçando, qual é a vegetação predominante da região norte? Vegetação amazônica, a floresta amazônica. A floresta mais rica, mais diversa e mais disputada do mundo e que infelizmente vem passando por muitos problemas com devastação, desmatamento, queimadas, mas a gente vai falar disso já já. Agora sim, falamos do clima, falamos da vegetação e agora vamos entender essa questão do relevo e da hidrografia. Vamos lá. Estão vendo tanto de rios, o rio principal, né, Rio Amazonas e o Rio Solimões também, que é um dos principais. Nós temos o Rio Negro. Todos esses são rios muito, Tapajós, o Araguari, todos esses, Rio Branco, são rios muito conhecidos, muito importantes. O Araguaia aqui, ó, estão vendo? Todos esses rios aqui, eles são muito conhecidos e muito importantes pelas suas dimensões enormes. Gente, vocês não têm noção como é interessante. Tem margens de rios aí do Rio Amazonas que eles são tão grandes de um jeito que você não consegue ver a outra margem. Navios conseguem andar nesses rios. E a diversidade de animais, de peixes, certo? E inclusive é bem perigoso. Então, como tem muitos rios, consequentemente, a área aqui, a maior parte é de planície, uma altitude de 0 a 200 metros. São pouquíssimas as áreas da região norte que nós temos um pouquinho já de planalto, mas é bem pouco mesmo, ó, já aqui nas extremas, onde é a área principal aqui do Rio Amazonas,
é área de planície. Só aqui nos afluentes, no iniciozinho, né, das fontes aqui, é que nós temos um pouquinho de planalto, mas é bem leve. Ó, nós vemos que pouquíssimo, só aqui no extremo aqui, né, que nós temos acima de 1.200 metros, né? Estão entendendo? Então, desse tanto de rio e água, com um clima próximo aqui à linha do Equador, que traz altas temperaturas, o que dá? Alta vegetação, uma floresta densa, muito diversificada. E agora nós vamos entender essa interação entre o clima, a hidrografia e a vegetação, como eu disse a vocês, ó. O forte calor incidente traz elevadas temperaturas. Aqui o calor do sol. Aqui, a água da transpiração não é só dos rios também, viu? Também tem a água que é absorvida pelos rios, pelas raízes das plantas, dos rios e da chuva. E há uma intensa transpiração das folhas da evaporação dos rios e lagos na formação de vapor, que aumenta a umidade atmosférica, formando muitas nuvens. Essas nuvens carregadas de umidade na forma de vapor de água, quando se elevam em altitudes maiores, se resfriam e ficam saturadas e se transformam em chuvas. E essa chuva vai lá e cai de novo nos rios e lagos, perdem grande quantidade de água pela evaporação. Então é um ciclo. Tem o calor faz a água evaporar e as plantas transpirarem. Essa água vira nuvem. Essa nuvem é carregada, a chuva, quando ela fica bem pesada, a chuva cai de novo nas plantas e nos rios, e o calor faz com que essa água evapore de novo, fica um ciclo. Interessante observar é que a relação entre esses elementos naturais da região norte, eles não influenciam apenas localmente ali a região norte. Eles podem influenciar outras regiões do país, até mesmo do planeta. Durante muito tempo foi dito que a floresta amazônica era o pulmão do mundo, mas hoje em dia nós sabemos que os fitoplânctons, os musgos, toda aquela vegetação que tem no fundo do mar é que é o principal responsável pela produção de oxigênio do mundo, que nós sabemos, né? Nós inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. As plantas são o contrário, elas inspiram gás carbônico e expiram e liberam oxigênio. Por isso que é tão importante preservar, porque são elas que liberam oxigênio para a nossa respiração, certo? Então, continuando. Por exemplo, a importância da floresta amazônica para a ocorrência de chuva em outras regiões do Brasil, pois grandes massas de ar carregadas de umidade formadas sobre a floresta deslocam-se até as regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Se houver uma dizimação da floresta amazônica, pode ter certeza que as regiões sul, sudeste e centro-oeste viram praticamente deserto. O rio Amazonas, ele é o mais volumoso e extenso do mundo, com 6.992 quilômetros de extensão. O seu curso tem início com o derretimento da neve da Cordilheira dos Andes. Chegando ao Brasil, é chamado de Solimões, ou seja, o Solimões é a chegada do rio Amazonas. Mas após receber as águas do Rio Negro, próximo a Manaus, passa a ser chamado de Amazonas. Essa foto aqui é o encontro do rio Solimões com o Rio Negro. E a mistura dos dois forma o rio Amazonas. Foi esse explorador espanhol, né, o Vicente Yanez Pinzón, que fez, que ao encontrar essa foz do rio Amazonas, né, em 1500, chamou ele de Santa Maria do Mar e começou a fazer esses estudos, né, sobre esse encontro. Olha que interessante, né, como você vê realmente a divisão das águas. Muito interessante mesmo. Depois de atravessar a floresta amazônica, o rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico, no litoral do estado do Pará. Ou seja, onde é que toda essa água vai parar? Porque ela não fica estacionada. A água, gente, ela tem um rumo. A água nunca fica parada. Ela busca sempre a sua foz. Ela vai
desaguar no mar. E onde é que ela deságua? Então, depois de atravessar tudo isso, ele desemboca no Oceano Atlântico, no litoral do estado do Pará. Deposita cerca de 200 mil metros cúbicos de água por segundo. Volume 60 vezes maior que o Nilo, que também é um dos maiores rios do mundo, na África, que é o segundo, né? O primeiro é o Amazonas e o segundo é o Nilo. E é 60 vezes maior seu fluxo. A velocidade é de aproximadamente 20 km por hora. Isso aqui, gente, é o delta do rio, certo? Ele vem se abrindo. E aqui, gente, a água, ela vai começar na água doce a se misturar com a água salgada. E são nessas áreas aqui litorâneas que nós temos a presença dos mangues. Obrigada, espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Um beijo bem grande e tchau, tchau!